E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade ao estudo da obra Mecanismos da Mediunidade de André Luiz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, estamos no capítulo 12, que fala sobre o reflexo condicionado. E vamos entrar hoje no subtema intitulado Reflexos Psíquicos, em que André Luiz nos diz assim: os princípios de reflexão podem ser aplicados aos reflexos psíquicos. Então ele trabalhou a questão dos reflexos, aqueles reflexos que são os protetores, né, os congênitos ou incondicionados que fazem parte da nossa própria espécie. E ele falou sobre os reflexos adquiridos ou condicionados. E ele usou a comparação da experiência de Pavlov, né, que é para a gente entender esses reflexos adquiridos e condicionados. E ele colocou a questão das construções emocionais sobre uma base. E nós trabalhamos até um pouquinho a questão da paixão, que é aquilo que eu acrescento a uma necessidade natural. E hoje vamos começar esse subtema Reflexos Psíquicos. E ele vem dizendo assim: compreenderemos desse modo que o ato de alimentar-se é um hábito estratificado na personalidade do cão. Aqui ele está comparando dos cãezinhos que primeiro foram alimentados da forma natural, né? Sendo separado do convívio materno, e embora a carne fizesse parte da questão da espécie, eles em princípio socializavam quando e tinha as expressões olfativas, as expressões visuais, quando o alimento era levado à mesa. Com o tempo, só da apresentação do alimento, havia o processo da salivação, havia o processo, essa experiência toda, né? Que ocorre no ato de se alimentar. Bem, e aí ele coloca: compreenderemos desse modo que o ato de alimentar-se é um hábito estratificado na personalidade do cão em processo evolucionista, através de reencarnações múltiplas, e que o ato de preferir carne, mesmo se tratando de alimento ancestral da espécie a que se entrosa, é um hábito que ele adquire, formando impressões novas sobre o campo de sensações já consolidadas. Então, alimentar o animalzinho, ele vai buscar o leite materno, até porque é o que está mais próximo dele, né? É o mais acessível. E pela lei da sobrevivência, a própria natureza provê. Mas, no momento em que ele começa a ter essa preferência, é porque ele já experimentou algo. Então, tem uma base, que é a base da espécie, que é a base da alimentação, mas a experiência de algo diferente faz com que a gente crie preferências. Então, na verdade, né, esse hábito que a gente vai adquirindo, que a gente forma impressões novas sobre um campo de sensações já consolidadas. E aí a gente começa a pensar em nós, quando André Luiz fala assim: recorremos à imagem simplesmente para salientar que os nossos reflexos psíquicos condicionados se revestem de suma importância em nossas ligações mentais diversas. E esses reflexos são, todos eles, presididos e orientados pela indução. Então vamos ver o que é indução. Vamos ver, queridos, o que o nosso professor Lamartine Palhano Júnior, ele falou no Dicionário de Filosofia Espírita. Aí vamos ver, né? Já que o estudo é espírita, vamos ver aqui que ele fala da indução.
ação exercida por um campo magnético sobre outro campo situado em sua esfera de influência, como a ação magnética exercida por um ímã sobre objetos suscetíveis à sua influência. Assim também, uma vontade que encontra uma outra simpática e similar e que lhe é inferior pode direta ou indiretamente influenciar por indução. Influência mental, indução mental, hipnose, sugestão. Então aqui, na verdade, que indução são essas? Então ele vai colocar aqui, nos cães de Pavlov, aqui no reportamos, a faculdade de comer representa a atitude espontânea, como aquisição mental automática, mas o interesse pela carne, a que foram habituados, define uma atitude excitante, compelindo-lhes a mente a exteriorizar uma onda característica que age como pensamento fragmentário em torno deles, a reagir neles próprios, no tratamento sobre as células gustativas. Do mesmo modo, e aí a gente pode entender nos cãezinhos, né? Então, na hora, a faculdade de comer é uma atitude espontânea, um reflexo protetor, vamos dizer assim, para a sobrevivência, mas esse interesse foi o quê? Foi uma atitude excitante, foi um estímulo que ele recebeu do meio. Ele recebeu do meio, no caso, o pesquisador, né? Ele estimulou, ele ofereceu algo novo. Vamos começar a pensar nisso, gente, e pensar na nossa vida. A oferta de algo novo, de uma novidade, pode nos induzir, isso é indução, né? Pode nos induzir a trocarmos as preferências naturais. E ele vem dizendo: do mesmo modo, variados estímulos aparecem nos animais aludidos, segundo o desdobramento das impressões que lhes atingem o acanhado mundo sensório, acentuando-lhes a experiência. Podemos, assim, apreciar a riqueza dos reflexos condicionados, pelos quais se expande a vida mental do espírito humano, em que a razão, por luz de discernimento, lhe faculta o privilégio da escolha. Então é assim, meus queridos, vários estímulos nos são apresentados no dia a dia, muitos estímulos. E aí eu vou ter que usar essa razão para discernir se eu acato ou não acato aquele estímulo, se eu acato ou não acato aquela ideia, para que eu consiga, não é, ter um movimento consciente na vida, e não aquela questão automática, recebeu e devolveu, não é assim, não é? E ele encerra esse subtema reflexos psíquicos falando assim: e nesses reflexos condicionados da atividade, nesses reflexos condicionados da atividade psíquica que principiam para o homem de pensamentos elementares os processos inconscientes da conjugação mediúnica, porquanto, emitindo a onda das ideias que lhe são próprias, ao redor dos temas que lhe sejam afins, exterioriza na direção dos outros as imagens e estímulos que acalenta consigo, recebendo depois, sobre si mesmo, os princípios mentais que exteriorizou, enriquecido de outros agentes que se lhe sintonizem com as criações mentais. E aí ele vem trazendo, e a gente pode pensar assim com muita segurança, o que é o fenômeno mediúnico, senão esse acolhimento, esse acatamento, essa adesão a uma ideia que chega, diferenciada. E aí a gente vai acatando, e a partir dali a gente vai respondendo de acordo com aquela ideia, se ela for a preferida. Se ela não for a preferida, a gente vai relutar muito até que a gente encontre aqueles agentes que vão sintonizar
com as nossas criações mentais. Estamos percebendo, meus amigos, como é que as coisas vão caminhando cada vez melhor para o nosso, para o nosso discernimento no dia a dia? E aí ele vai nos trazendo agora os agentes de indução. Ele fala assim: temos plenamente evidenciada a autossugestão, encorajando essa ou aquela ligação, esse ou aquele hábito, demonstrando a necessidade de autopoliciamento em todos os interesses da nossa vida mental. Bem, parei no meio de uma vírgula para a gente refletir. Eu tenho policiado os interesses da minha vida mental? E aí vamos parar um pouquinho agora. O que é que eu tenho pensado com muita insistência? O que é que tem ocupado esse meu tempo mental? São ideias políticas? Ainda há pouco nós conversávamos com alguém sobre essa questão do poder. Como é que essa ilusão, porque é uma ilusão, meus amigos, a vida material é transitória, mas como é que essa ilusão muitas vezes nos atrapalha? E eu falei assim, lembrei, né, daqueles contos de Irmão X, em que ele fala dos três desafios, que é a beleza, é a riqueza, é o dinheiro e é o poder. E aí a gente tem que ter muito cuidado com essas questões, porque nós somos bombardeados por informações políticas partidárias, né? Eu digo no mundo em geral. E a gente muitas vezes traz isso para o nosso mundo íntimo. E daqui a pouco eu começo a disputar dentro da minha casa. Eu começo a criar partidarismo dentro da família. Eu começo a colocar, olha só, uma série de estímulos que não são os naturais. Não são os naturais. Dentro da minha casa, o objetivo é viver numa harmonia. É claro que com uma coordenação, com um apoio, tudo isso. Mas eu não preciso disputar para ter o espaço dentro do meu lar. Eu não preciso de disputa. Mas muitas vezes eu parto para esse campo. E aí, com certeza, como não é natural, vai me trazer muitas dores. Aquilo que seria para a união vai trazer separação, vai trazer discórdia, vai trazer um gasto de uma energia que poderia ser polarizada no doce exercício da fraternidade e da compreensão. Em alguns fatos, dizem até isso, né? Que a criatura muitas vezes traz o jaleco, ou traz o título, a posição que ele ocupa profissionalmente para dentro do lar. Então ele acaba gerenciando a casa como se fosse uma empresa, né? E na verdade tem uma empresa doméstica, mas os objetivos são diferenciados da empresa do mundo corporativo. Então são detalhes que nós necessitamos estar atentos para não nos perdermos dentro das possibilidades da reencarnação. E assim, amigos, nós estamos aqui pelas ondas amoráveis da Rádio Rio de Janeiro, nesse momento que estamos estudando a obra Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Estamos no capítulo 12, que fala sobre reflexo condicionado. Estamos estudando agora os agentes de indução, quando ele fala que temos plenamente evidenciado a autossugestão, quer dizer, eu mesmo me sugestionando, encorajando essa ou aquela ligação, esse ou aquele hábito, demonstrando a necessidade de autopoliciamento em todos os interesses da nossa vida mental. Porquanto, conquistada a razão, com a prerrogativa da escolha de nossos objetivos, todo o alvo de nossa atenção se converte em fator indutivo. Vou eu parar de novo no meio de um parágrafo, quando ele fala todo o alvo da nossa atenção se converte em fator indutivo. Dá para a gente lembrar aquela expressão de Jesus, que onde nós colocássemos o nosso coração, ali estaria o nosso tesouro?
Então é isso. Onde eu coloco a minha atenção, fica fator indutivo. Por isso eu falei dessas questões. Mas eu tenho que ficar alienado? Não tem que ficar alienado do que acontece no mundo, não. Mas eu tenho que ter cuidado o espaço que aquela informação, que aquele comportamento, que aquela ideia está ocupando em minha vida. Porque daqui a pouco isso é um fator indutivo e eu começo a agir tal qual os cãezinhos lá. Só quando eu vejo ele ver a carne, ele salivava. Então, muitas vezes, até quando eu suponho que vai acontecer algo, eu já começo a dar respostas. Eu já começo a elaborar uma série de defesas ou uma série de ataques. E ele diz, então, esse o alvo da nossa atenção se converte em fator indutivo, compelindo-nos a emitir os valores do pensamento contínuo na direção em que se nos fixe a ideia. Direção essa na qual encontramos os princípios combináveis com os nossos, razão porque automaticamente estamos ligados em espírito com todos os encarnados ou desencarnados que pensam como pensamos. Tão mais estreitamente, quão mais estreita a distância entre nós e eles. Isto é, quanto mais intimamente estejamos comungando a esfera mental um dos outros, independentemente de fatores espaciais. Então, é essa a questão, né? Ocupa um espaço na minha mente. A partir dali, eu começo a atrair outros iguais, que vão se alimentar da mesma carne, entre aspas, que vão sentir prazer daquela mesma experiência. E ele vai fechando esse parágrafo assim. Uma conversação, essa ou aquela leitura, a contemplação de um quadro, a ideia voltada para certo assunto, um espetáculo artístico, uma visita efetuada ou recebida, um conselho ou uma opinião representam agentes de indução que variam segundo a natureza que lhes é característica, com resultados tanto mais amplos quanto maior se nos faça a fixação mental ao redor deles. Olha que interessante, gente. Então essa amplitude, ela vai estar relacionada aqui ao espaço mental que nós oferecemos, que é a ocupação do nosso campo mental. E aí, quanto mais amplo, e esse amplo é em quantidade de tempo, em quantidade de atenção, maior será a possibilidade da atração. E aí ele vem no último tema, no último subtema do capítulo Reflexo Condicionado, capítulo 12, quando ele nos diz sobre o uso do discernimento. Ele fala assim: a liberdade de escolha na pauta das leis divinas é clara e incontestável nos processos da consciência. Ainda mesmo em regime de prisão absoluta, do ponto de vista físico, o homem, no pensamento, é livre para eleger o bem ou o mal para as rotas do espírito. O discernimento deve ser assim usado por nós outros a feição de Leme, que a razão não pode esquecer a matroca, de vez que, se a vida física está cercada de correntes eletrônicas por todos os lados, a vida espiritual, da mesma sorte, jaz imersa em largo oceano de correntes mentais e, dentro delas, é imprescindível saibamos procurar a companhia dos espíritos nobres, capazes de auxiliar a nossa sustentação no bem, para que o bem, como aplicação das leis de Deus, nos eleve à vida superior. Então ele está falando aqui do uso do discernimento, porque com certeza os estímulos chegam, então eu não tenho controle sobre os estímulos que vão chegar até o meu coração, até a minha vida, eu não tenho controle sobre isso. Mas eu posso começar a perceber assim, interessante, está vindo tanta ideia de vingança na minha cabeça,
Na hora em que eu vejo um filme, ou que eu vejo uma notícia em que há um esforço, eu no fundo eu falo, bem feito, tá? Às vezes até usando o argumento espírita, cada um, né? Olha o que planta, olha a lei de ação e reação, olha de causa e efeito, eu uso isso, mas no fundo eu tenho um grande prazer pelo mal que acontece com o outro. É sinal vermelho, é sinal de alerta. A sirene tem que começar a tocar. Porque eu tenho que perceber, né? Eu tenho que perceber que mesmo estando encarnado num regime de prisão absoluta, isso não é só no presídio, não. Muitas vezes eu estou presa no meu lar. Eu estou presa no meu lar por uma doença. Eu estou presa no meu lar por um trabalho. Quando ele tem as tarefas, assim, alguma tarefa a realizar, tudo isso, ele vai, eu estou preso a essa tarefa, não posso nem sair. Mas mesmo assim, eu pelo pensamento, eu tenho liberdade, porque eu não vou deixar de ser estimulada. A minha mente é um potencial constante, contínuo. Então, nessa área do pensamento, eu tenho que estar muito atento. E eu vou ver, isso é bom, isso é mal? O que é que naquela hora que eu dou uma relaxada do meu trabalho, de uma atividade, o que eu penso primeiro? Esse pensamento é de algo proveitoso? É de algo que me refaz? Ou eu entro num pensamento de ansiedade, de inquietação, de crítica, de raiva? Eu tenho que pensar nisso. Porque é esse tipo de pensamento que vai acarretando uma sequência de movimentos de atração. E aí eu acabo sendo assim, induzida, mas também acabo induzindo outros a partilharem nesse campo mental de ideias. Então é por isso que eu tenho que começar a discernir. Ele fala a feição de Leme, que a razão não pode esquecer a matroca. Por quê? Porque muitas vezes, eu não prestando atenção a isso, eu sou joguete, gente. E isso vai dando uma instabilidade na minha corrente mental. Já vimos que muitas vezes a gente tem uma hora que está muito bem, daqui a pouco, conforme o jovem fala, do nada, sem nenhum motivo externo, a gente cai numa tristeza, a gente cai no desânimo, a gente começa a ter uma má vontade, a gente tem vontade, começa a ter vontades negativas. E que se a gente alimentá-las, vamos ficando na inércia. É isso. Então ele fala que dentro dessa corrente mental que a gente tem, constante, é imprescindível procurar a companhia dos espíritos nobres, capazes de auxiliar a nossa sustentação no bem. Né? E como é que eu posso procurar esses espíritos nobres? Olha só. Através de uma conversação, através de uma boa leitura, através da visão de um quadro, né? Através de espetáculo artístico. Quanta coisa bonita que a gente está tendo chance de ver agora pelo recurso da internet, né? Quanta informação bonita, quanto momento de arte, né? Uma visita que a gente pode fazer, o que a gente pode receber, embora estejamos assim, mais ou menos em isolamento, mas existem pessoas que necessitam ser visitadas. E existem pessoas que poderiam vir até nós para estarmos juntos. E tudo isso são agentes de indução que estão nos ajudando, né? Agora, para eu chegar a essa boa conclusão, para eu ter esse aproveitamento, eu vou ter que usar o meu discernimento. Esse uso de discernimento, né? E a lei de Deus está na minha consciência. Então eu vou ver o que é bom, o que é ruim. E muitas vezes, meus amigos, não vamos esperar a conta chegar, não. Se eu percebo que eu estou entrando numa onda que não é produtiva, vamos começar a sanar agora. Vamos pedir ajuda. Quando ele fala aqui um conselho, uma conversa que a gente pode ter, quantas vezes, através de uma ligação telefônica, através de uma conversa, através de uma ida até a casa espírita, assistindo uma palestra, de um atendimento fraterno, a gente consegue resolver muitas dessas questões.
muitas vezes até trocando com alguém, desabafando com alguém. A gente precisa disso. E isso, com certeza, será assim de uma grande utilidade para todos nós. Porque é através dessa companhia dos espíritos nobres, através dessas correntes mentais superiores, que a gente vai se sustentar no bem. Vai se sustentar no bem, né? E a gente se sustentando no bem, a gente vai conseguir, a pouco, ir se ajustando e se elevando para a vida superior. Pensemos nisto, meus amigos. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Deusa Nogueira.